Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista no canal 18.2 da TV Câmara, em TV aberta. Também é possível acompanhar este programa no YouTube, TV Câmara Santa Maria. Hoje recebemos aqui a professora e coordenadora do projeto Zelo da UFSM, Fabiana Steca. Professora, antes de darmos início à nossa entrevista, obrigado mais uma vez pelo tempo agradeço. que a senhora concede a nós aqui da TV Câmara, falando justamente sobre o Projeto Zelo, que é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria voltada à causa animal. Tem mais de uma década deste projeto, com uma demanda que sabemos cada vez mais crescente, com cães e gatos, animais cada vez mais soltos, abandonados em vias públicas, em mais variados pontos do município. A gente sabe que não é uma realidade exclusiva de Santa Maria. Mas, de largada, professora, quero que a senhora fale sobre o Projeto Zelo, como ele se iniciou. São pessoas envolvidas da instituição da Universidade Federal de Santa Maria, a senhora capitaneando esse processo. Então, para quem está nos acompanhando, como nasceu o Projeto Zelo, e aqui ele veio. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos esse espaço. Então, contar um pouquinho da história do Projeto Zelo. Então, ele foi criado em 2014. E ele funcionou até o final de 2017 como um projeto vinculado ao gabinete do vice-reitor. Na época, o nosso vice-reitor era o professor Baiar, da área de medicina veterinária. Nós fizemos uma transformação desse projeto em 2018 e passamos, a partir de agosto de 2018, a fazer parte da Pró-Reitoria de Extensão. Nós repensamos o projeto para que ele também pudesse ser um projeto maior, mas o intuito ele continua sendo o mesmo. O projeto ele foi criado com a iniciativa de poder trabalhar um pouquinho a causa animal e levar para a sociedade a gente pode dizer que é um estigma que nós temos aqui em Santa Maria, de considerar que o campus da UFSM é um local de abandono. E isso a gente sabe que não é somente no campus, mas sempre foi um problema extremamente recorrente. Como nós gostamos sempre de destacar, o campus é um local aberto, de conhecimento, de experiências. Ele funciona como um parque aos finais de semana, mas é preciso que a sociedade entenda. Por isso que nós sempre dizemos que o projeto ele veio para tentar trabalhar essa redução do abandono dentro do campus. Nós não temos um abrigo, não temos local para que esses animais fiquem, então ele realmente é um problema sério e nós pensamos desde o início, desde a sua criação, que o nosso futuro é pensar a causa animal através da educação e da sensibilização da sociedade. A senhora falou que o campus da universidade acaba sendo um local, para que esses animais sejam abandonados lá. Mesmo hoje, a gente sabe que a instituição ela está bem monitorada, bem cercada, digamos, de câmeras. Ainda assim, essa prática segue sendo recorrente. Ainda segue. Infelizmente, ainda segue. Nós temos monitoramento, nós temos todo o trabalho da vigilância que atua em todo o campus, mas, infelizmente, o campus é muito grande. Nós temos alguns problemas com as nossas duas áreas rurais, que estão próximas a estradas e tem muito abandono em estrada municipal. E esse ainda continua sendo um sério problema para o campus da UFSM. Professora, ainda que o projeto ele não tenha como objetivo o resgate e o próprio abrigo dos animais, né, como a senhora apontou, a Universidade Federal de Santa Maria ela tem um hospital veterinário, depois a senhora vai falar também sobre isso, mas no Instagram vocês fazem também muito essa campanha de conscientização. Santa Maria tem, geograficamente, territorialmente, ela é extensa, além dos distritos, a parte urbana do município ela é bem vasta. De que forma a senhora acredita que se poderia também dar um enfrentamento, porque tem esse projeto da Universidade Federal de Santa Maria, há outras iniciativas privadas no CPF e no próprio CNPJ de alguns envolvidos, mas ainda assim o abandono de animais ele segue sendo muito recorrente. Tivemos o Abril Laranja em referência à causa animal, mas ainda assim Santa Maria, a senhora entende que ela carece de uma política pública mais eficaz e também de campanhas de conscientização? Qual é a avaliação que a senhora faz? Nós consideramos que carece muito. E outra situação que é preciso dar muita atenção aqui em Santa Maria é a questão de que, como não se tem um abrigo municipal, não tem um lugar para levar.
Então, nós sofremos muito, eu digo nós, todos os projetos do município, ONGs, as protetoras independentes, que a maioria são mulheres que estão colocando animais dentro das suas casas e já estão superlotadas. O que nós notamos nessa falta de consciência é que as pessoas querem, entre aspas, se livrar do problema, né? Retirar aquele animal da frente da sua casa, da frente da sua rua, da frente da sua escola. E esse não é o caminho. Nós precisamos trabalhar a sensibilização das pessoas para que elas possam tratar esse animal, deixá-lo com a condição de saúde correta para que ele possa ser encaminhado para uma adoção responsável. E a outra frente que o município já atua, mas que é preciso reforçar muito mais políticas públicas, é em relação ao aumento da população de cães e gatos nas ruas. Toda essa questão de castração, de saber levar até as escolas, para que as próprias crianças entendam e levem até a sua casa a consciência de que o animal deve ser castrado, que ele não deve ter ninhadas indesejadas, porque, infelizmente, isso é uma questão extremamente recorrente. Ninhadas soltas, animais que se precisa levar para o hospital com situações bem difíceis, a zoonose, como acontece agora, a questão da leishmaniose, que ainda não está, né, totalmente... ainda existe, né, não tem uma política específica para acabar com a leishmaniose. Então, são problemas assim, extremamente recorrentes que é preciso ter um olhar muito importante para eles. Professora, em média, não sei se é possível precisar, quantificar, mas pedidos de resgate, embora o Projeto Zelo não faça, qual é a média, mais ou menos, assim, que a senhora poderia me dizer? Bom, semanalmente ou mensalmente chegam pedidos de resgate de animais. Sim. E peço, perdão, para que a senhora também dê orientação, né, nesses casos de como as pessoas procedam, encontrou um animal perdido, enfim, como ela pode proceder. Depende da situação, mas já tivemos assim semanas onde todos os dias tem algum tipo de pedido. E isso nós temos na nossa página do Instagram e do Facebook, explicando quais são os nossos objetivos e como que é o funcionamento do projeto. Como o nosso projeto ele só auxilia os animais que são abandonados no campus e nós não temos, mais uma vez reforço, não temos abrigo, não temos onde colocar esses animais, então nós não fazemos resgate, nós não buscamos animal, nós não temos atendimento gratuito. Você falou no hospital veterinário, acho importante deixar aqui bem claro que o hospital veterinário é o nosso principal parceiro, como nós falamos, é o nosso parceiro interno. Só que o Projeto Zelo, assim como todos os outros, né, da comunidade que utilizam o hospital veterinário, nós também temos o repasse de recursos, é uma das partes que a gente tem repasse de recursos públicos. Só que a nossa demanda, hoje a gente está com mais de 80 animais, entre cães e gatos. Então a nossa demanda também não é toda coberta com o recurso que nós temos para o hospital veterinário. Por isso que nós fazemos campanhas para poder pagar as clínicas externas. Nós temos animais que estão em tratamento e ainda não foram adotados, eles estão morando em hospedagem, então todo mês você tem aquele custo da hospedagem. E com relação a esses pedidos, nós sempre mandamos como resposta os nossos esclarecimentos em relação a como que o projeto funciona, dizendo que nós não fazemos resgate, porque na maioria das vezes, o que nós enxergamos? Como eu falei antes, as pessoas querem tirar o animal da rua ou querem tirar o animal da frente do seu prédio ou da frente da sua casa. Então, o pedido é sempre assim: vocês conseguem vir buscar? Estou enxergando um gatinho, estou enxergando um cão. O que acontece aqui em Santa Maria com os atropelados, né? Existem muitos municípios que já têm um SAMU PET, até mesmo com essa nomenclatura, onde você tem um telefone para ligar e existe, através do poder público, um grupo que vai resgatar o animal e levá-lo para atendimento. Em Santa Maria não existe. Então, o que nós indicamos? Se você está vendo um animal atropelado, você pode fazer o resgate. Faz o resgate, leva esse animal para o atendimento, depois você vê como que você vai pagar a conta. É que, infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com a questão da responsabilização, porque isso tem que ficar bem claro. A partir do momento que você resgata um animal, você é responsável por ele. E é aí que chega o problema para os protetores de Santa Maria. Está todo mundo cheio, por quê? Porque não tem alguém que se responsabilize, então acaba caindo na casa daquele protetor, acaba caindo lá numa clínica e alguém tem que levar esse animal para fazer o tratamento. Mas existe essa lacuna onde também a boa vontade das pessoas
ela precisa ser mais direta. Porque a gente vê situações, o animal está lá agonizando de um atropelamento, passa 10 pessoas de carro, enxerga o animal e começa a mandar, né? Alguém tem que vir resgatar, alguém tem que vir resgatar. Se a situação é de urgência, cabe também a pessoa, na sua responsabilidade civil, poder auxiliar esse animal. Né? Em primeiro lugar, tem que pensar na saúde do animal e não especificamente na responsabilização. A senhora pontuou a questão de Santa Maria não ter tanto um abrigo para... Não se trata de colocar os animais, de jogá-los lá, bem pelo contrário, mas é como a senhora apontou, de um abrigo em que se dê o atendimento, que se dê o acompanhamento desses animais e também a própria situação que a senhora apontou de um SAMU-PET, de um atendimento de emergência para um resgate exato para esses animais que a gente sabe que ocorre. A senhora acredita que Santa Maria possa se espelhar, até se a senhora puder trazer o nome de algumas cidades, enfim, não sei, aqui no Rio Grande do Sul, confesso que não sei, de fato, quais municípios têm esse tipo de serviço. Mas, hoje, a senhora elencaria como a prioridade das prioridades, a questão mais prioritária seria ter um local para abrigo desses animais. Eu não gosto de falar em canil nem em abrigo, porque eu também sou contra. Eu acho que a condição desses animais, em muitos municípios, ele não é o melhor local, né? Tanto que é por isso que nós deixamos muito claro que na universidade os animais que ficam lá, principalmente os cães, eles vão ficar tendo vida livre. Então eles vão ter o monitoramento, vão ter aqueles cuidados básicos, mas eles não vão ter onde ficar, porque a gente não tem um canil e nem vai fazer um canil. Mas exemplos, eu não vou lembrar o nome dos municípios, mas na semana passada mesmo abriu um novo em São Paulo, teve um em São Paulo que também funciona com SAMU-PET, com o recurso do município, e eles têm uma clínica vinculada, né? Então, eles têm uma clínica onde você pode levar o animal e esse telefone para resgate como o SAMU mesmo, onde a pessoa vê o animal atropelado, vê o animal no meio da rua passando, né, por alguma situação, e ele pode chamar. Seria muito interessante nessa maneira, independente de ter um abrigo ou um local, mas pelo menos uma parceria fixa, onde o poder público pudesse entrar com uma parte e, na outra parte, também haver a responsabilização das pessoas, de quem resgatou, ou haver alguma outra forma de arrecadar recurso para isso. Porque hoje se individualiza muito. Então, a partir do momento que você tira um animal da rua, você pega o problema para você. Então, o problema é para aquele projeto, o problema é para aquele protetor, e isso causa uma situação muito grave dentro do município, porque não são poucos, né? Se a gente acompanhar as páginas, e todos os que têm perfis, são muitos animais em situação, e com tratamentos muitas vezes caros. Quem é que faz depois o pós-operatório de uma cirurgia de pata, de uma cirurgia que precise bastante tempo depois? Então, essa é uma das situações muito complicadas. Então, não vejo assim como não pensar em algo municipal, que pudesse, pelo menos, abarcar um pouquinho dessas situações que são do dia a dia. E acontecem todo dia. Agora, a senhora falou de demandas que a gente sabe que são do município, do poder público, do Estado como um todo. A senhora não chegou a mencionar isso, mas me recordo de um tempo que já se fala aqui no município, independentemente da gestão municipal, da microchipagem e a própria castração que a senhora mencionou no começo da nossa entrevista, que são, no meu entendimento, duas frentes extremamente importantes, mas me parece, vendo assim, tendo o relato tanto de ONGs quanto de quem se envolve na causa animal, ainda mais aqui dentro do legislativo que a gente tem, esse relato dos próprios parlamentares, são, vamos colocar em termos assim, são serviços incipientes, vamos deixar nesses termos, mas castramóvel e microchipagem, elas precisam e deveriam estar mais a contento. Sim, até porque o castramóvel ele já vem fazendo um trabalho bem importante no município, mas nós ainda temos uma situação bem grande que é dessa demanda desses, os que estão na rua, e os semi-domiciliados, que são aqueles que têm algum lugar onde eles vão se alimentar, mas que eles não têm um tutor. Então, como fazer um encaminhamento? Como retirar uma fêmea da rua que ela já está prenhe, que ela vai ter uma quantidade grande de filhotes?
E aí entra uma possibilidade grande de também se trabalhar formas e a própria conscientização, a educação nas escolas para reduzir o número desses animais que estão nessa situação, que são aqueles que não são de famílias de baixa renda, que não estão com protetores, mas que eles estão vivendo na rua, né? Sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de abrigo. Professora, voltando agora ao projeto Zelo, especificamente, até a gente ampliou a nossa fala aqui, mas que a senhora reforce o protocolo de atendimento junto ao projeto Zelo, até para que as pessoas tenham um entendimento bem claro, como a senhora disse, não se faz resgate, não se acolhe, mas sim há esse comprometimento responsável que é a entrega do projeto Zelo. Isso, como nós atuamos com a primeira questão da conscientização, da educação e o encaminhamento de um animal para adoção responsável. Nossa ideia é sempre que a gente vá reduzir o número de animais que são auxiliados pelo projeto. Esse é o termo correto que nós utilizamos. Nós prestamos apenas algum tipo de auxílio. Então, o nosso protocolo é sempre que as pessoas avistam um animal dentro do campus e que não sabe se ele é conhecido, porque nós temos algumas figuras conhecidas, alguns animais que a comunidade interna conhece, sabe o nome daquele cão, o nome daquele gato. Mas quando o animal ele está novo, vamos dizer assim, ele apareceu no campus, o nosso protocolo é sempre fazer a postagem procurando o tutor. Porque na nossa esperança sempre é de que o animal ele está perdido. E isso é uma questão que nós podemos reforçar aqui também, principalmente ali da nossa localidade, proximidade de Camobi, Estrada do País, nós temos muitos animais que já são conhecidos no campus, ou seja, eles vivem soltos. Isso para nós é ruim, exatamente porque nós não temos controle daquele animal, nós não temos o controle da vacinação dele, como nós fazemos com os animais que estão vivendo no campus, mas, infelizmente, muitos deles são conhecidos e nós não temos nem sequer o endereço, a gente nunca descobriu onde que eles moram, mas figurinhas que aparecem ali toda semana. Mas o animal que é diferente, quem nos informa é a própria comunidade da universidade. Então, pode ser um aluno, pode ser um servidor, pode ser o vigilante. E eles vão nos dizer, olha, tem um cão aqui em tal lugar. Tem muitos prédios, muitos locais do campus que não circula cão. Então, principalmente o cachorro, né? Então, o cachorro tem aquela questão do período que ele está. Nós já tivemos muita incidência de cadela no cio. Então, quando entra uma cadela no cio no campus, já vem um monte de cão diferente, porque nós temos quase que 100% dos nossos cães castrados. Eu falo quase que 100%, porque nós ainda temos alguns animais com o perfil de que é extremamente difícil de pegá-los. E como eles já são mais idosos, uma castração também é de alto risco, nos sobra alguns poucos que não foram castrados, mas muito poucos. O nosso protocolo ele já indica a castração se o animal for adulto, para que ele possa ser encaminhado já castrado para adoção responsável. Então, após essa postagem, nós ficamos em contato com informações, com as câmeras, nós vamos falar direto com a vigilância, ver quais são as câmeras próximas e tentar ver se aquele animal tem algum indício de abandono ou não. A partir do momento que ele fica no campus, não apareceu o responsável, nós começamos a pensar nos cuidados dele. Então, como nós temos a parceria com o Hospital Veterinário, nós precisamos ter também uma vaga ali para fazer a consulta, que nós chamamos a consulta de triagem, que vai ser um custo para nós, mas nós precisamos, no primeiro momento, testá-lo, ver se ele não está com nenhuma doença, se ele não tem nada que vai passar para os outros animais, e aí, então, ver como que é a situação dele. Muitos animais estão doentes, estão abaixo do peso, precisam de tratamento. Se busca lar temporário, se busca alguma condição para que ele possa ser tratado, e, posteriormente, ser encaminhado para adoção responsável. Por isso que lá nas nossas redes nós também fazemos a divulgação dos animais que estão disponíveis para adoção. Professora, seria possível dizer quantos animais já passaram pelo projeto nessa quase uma década e meia? Eu não teria esse número, mas eu imagino que é um número bem grande. Porque o ano passado nós fechamos mensalmente as nossas estatísticas, mas divulgamos no final do ano. E o ano passado a gente teve 35 abandonos, e dentro desses abandonos nós tivemos 2 cadelas que elas já chegaram com uma gravidez bastante, gestação avançada. Uma delas ela deu cria em 72 horas, então ela estava quase tendo o parto dos bebês. E nós tivemos ninhadas de filhotes, que é algo que há muito tempo nós não temos mais no campus, porque a nossa prioridade é castrar, né? Principalmente as fêmeas. Mas
Só no ano passado a gente teve adoção de mais de 40 animais, em torno de 35 abandonos. Muitos desses abandonos ainda estão disponíveis para adoção, porque eles ainda não têm condição de serem adotados. Nós recebemos muitos animais com traumas, com situações de maus tratos. Então, eles têm dificuldade para socializar, eles precisam muitas vezes do trabalho também de um adestrador, eles vão para uma clínica que nos gera custo, mas que vai dar esse apoio para o tratamento de saúde. Então, são várias situações, mas é um número bem grande. Vamos dizer que, por ano, a gente tem uma média de 80 animais, passam mais de 80, de 90 animais pelo campus. O que a senhora diria do perfil dos animais que chegam até o projeto? Se coloca, muitas vezes, as ONGs, os cuidadores, esses animais resgatados, em geral, eles têm alguma fratura, eles têm algum tipo de situação de debilidade física e também a idade, por vezes, mais avançada. O que a senhora traçaria assim, do perfil desses animais em geral? A maioria dos animais que vêm com a situação de abandono, eles vêm com score corporal, né, baixo, então, na maioria das vezes, eles têm anemia, eles têm carência, né, normalmente ficaram algum tempo se alimentando mal. Machucados é mais difícil, às vezes aparece, né, algum tipo de machucado, mas infelizmente as pessoas estão abandonando o que nós chamamos muitas vezes de sobra de ninhada, ou seja, ficou uma fêmea com uma certa idade e ela não foi adotada. Então, a gente já nota que aquela ali foi um animal que sobrou, né? Não poderíamos chamar assim, mas infelizmente é como a sociedade ainda enxerga. E os animais idosos? Daí os idosos é um grande problema porque nós fazemos campanhas para conscientizar as pessoas a adotar um animal idoso, mas ainda é bastante difícil. Porque, em regra, é um animal que não dá, entre aspas, tanto trabalho, né? Porque é mais tranquilo, é mais calmo e também tem todo um histórico da vida pregressa de dificuldade. Sim. Ele não precisa muito, na verdade, né, para... E, às vezes, ele já está com uma dificuldade de locomoção, então ele precisa de um tratamento com medicações que possam melhorar, né, pelo menos a sua qualidade até o final da vida, e é bastante difícil ainda de se encontrar pessoas dispostas a adotar um idoso com esse perfil. Professora, o caso, até recentemente, nós vimos no noticiário, né, do cão-orelha, que deu uma repercussão nacional, a questão dos maus tratos. As redes sociais, nesse sentido, elas são benéficas em situações em onde há animais abandonados, até quando alguma notícia aparece de um animal sendo abandonado que alguma câmera pegou, as pessoas conseguem muitas vezes também auxiliar até nas próprias investigações. Esse tipo de situação que ocorreu, que deu ampla repercussão nacional, a senhora acredita que nesse período, nessa uma década que o Projeto Zelo está em atividade, se mudou bastante o entendimento das pessoas, às vezes até não mesmo por consciência, mas por receio de ter uma complicação judicial, de saber que está cometendo um crime, porque hoje, de fato, se tornou crime. Exatamente. O que nós temos um grande avanço e nós trabalhamos também com grandes parcerias dentro da universidade, principalmente com o direito animal, e os maiores avanços foram de legislação, né? As leis sendo mais fortes, os locais tendo mais câmeras, como a gente vê bastante flagrante, em posto de gasolina, que é um local assim, bastante visto como, né, ponto de descarte, não deveria. As pessoas sendo pegas em flagrante. Nós já tivemos dentro da universidade situações que nós conseguimos pegar, não foi flagrante, mas conseguimos, através da câmera, pegar a placa do carro, ver o horário que a pessoa abandonou, simplesmente abriu a porta do carro e soltou o cachorrinho. E que a pessoa foi indiciada, nós fazemos boletim de ocorrência, é um dos avanços. Eu considero esse um avanço bem importante, que é o avanço de legislação, o avanço da responsabilidade civil e também a nossa esperança com o público mais jovem. Nós fazemos palestras em escolas, estamos sempre à disposição para a gente fazer palestra, conscientização, o pessoal está criando cartilhas, algumas indicações assim bem voltadas para o público infantil, que de uma forma lúdica se consegue levar isso para dentro da casa, para as pessoas entenderem o que são maus tratos, por exemplo. Se tinha muito aquela visão, eu preciso bater no animal, preciso fazer algo. Não, hoje as pessoas entenderem que o cão
Principalmente, ele não foi feito para ficar no sol, com uma corrente, sem os cuidados, que negligenciar atendimento veterinário é uma outra coisa. Às vezes as pessoas estão pedindo ajuda para o seu próprio animal, mas a partir do momento que você adota, você é responsável por ele. Então, tem que ter essa consciência, não é uma ONG, nem um projeto externo, nem um protetor que vai pagar o tratamento que é da tua responsabilidade. Porque se você adotou um animal, seja ele jovem, idoso, com a condição que ele tiver, ele corre o risco de ter uma dificuldade lá na frente, ele corre o risco de sofrer algum tipo de mudança na saúde dele, e hoje tudo isso é custo. E negligenciar atendimento também é uma forma de mostrá-los. Professora, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas peço que a senhora também lembre que tem a segunda edição da Corrida da Causa Animal. Passa, por favor, o serviço dessa iniciativa que é para o mês de maio, se não estou enganado. Isso, é para o mês de maio. As inscrições estão abertas para o primeiro lote até o dia 25 de abril, então ainda dá tempo de se inscrever para a corrida. É a segunda corrida da Causa Animal, nós fizemos a primeira no ano passado, tivemos 900 inscritos e queremos bater o recorde esse ano novamente. Então, a corrida vai ser dia 24 de maio, vai ter uma concentração ali no planetário, é de manhã. As pessoas podem se inscrever em duas modalidades, corrida 5 quilômetros, ou 2 quilômetros de caminhada. E o importante, pode levar o seu pet. Se o seu pet correr, pode levar ele para a corrida. Se o seu pet quiser caminhar e fazer uma caminhadinha mais tranquila pelo campus, se inscreve na modalidade de 2 quilômetros. Nós temos parceria com a empresa que está organizando, ela é uma iniciativa da UFSM, com a área de educação física. Nós consideramos que a causa animal ela faz parte de uma dessas propostas importantes, principalmente para as corridas com propósito, que se fala bastante hoje, quantas pessoas estão engajadas, e vai reverter em recursos, as pessoas vão doar também, vão poder levar 1 quilo de ração ou fazer qualquer outro tipo de doação. E vocês podem ter as informações lá na nossa página do Instagram, @zelofsm, assim como todas as outras informações relativas ao projeto também. Perfeito. Essa foi a professora e coordenadora do Projeto Zelo da UFSM, Fabiana Steca. Professora, mais uma vez, agradeço o tempo que a senhora disponibilizou a nós aqui da TV Câmara. Lembrando que este e outros episódios você confere no YouTube, TV Câmara Santa Maria, também, obviamente, pela TV Câmara, em canal aberto, 18.2. Professora, mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho. Espero que os próximos anos sejam de mais avanços, de menos recorrência de certos problemas e gargalos que eu sei que vocês enfrentam. Esperamos que assim seja. Obrigada pela oportunidade, estamos à disposição. Nos sigam nas nossas redes sociais. Reforçando, por favor, as redes sociais. @zelofsm. Aí, então, mais uma vez, pessoal, obrigado a você que nos acompanhou pelo canal 18.2 e também no YouTube. TV Câmara, a tela da cidadania.